Bem-vindo de volta, queridos espectadores. Hoje, pode ser preenchido com a abundante graça de Cristo. Se você é novo aqui, convidamos você a se inscrever em nosso canal e viajar conosco por este vídeo perspicaz. Certifique-se de ficar conosco até o fim, pois descobrimos verdades profundas que ressoam profundamente em nossos tempos. Em 1917, 3 filhos pequenos, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, fizeram uma série de aparições divinas perto de Faima, Portugal, que para sempre transformaria a paisagem espiritual. Essas aparições da Virgem Maria entregaram mensagens poderosas, instando o arrependimento, a fé e a renovação espiritual. Entre maio e outubro daquele ano, as crianças foram agraciadas com 6 encontros, e durante essas visões, a Virgem revelou 3 segredos profundos a elas. Esses segredos, agora conhecidos como segredos de Fátima, contêm poderosas profecias sobre o futuro do mundo e da Igreja. Os 2 primeiros segredos, consultando o fim da Primeira Guerra Mundial, a ascensão da Segunda Guerra Mundial, e revelando os horrores do inferno, foram compartilhados com o mundo em 1941. Mas o terceiro segredo, mantido em segredo, permaneceu um mistério por décadas, provocando especulações e debate entre crentes e céticos. Em 2000, o Papa João Paulo II revelou parte do segredo, mas foi apenas recentemente que o Papa Francisco, com grande solenidade e convicção, tomou a decisão de divulgar completamente o terceiro segredo de Fátima. No centro deste segredo, encontra-se uma visão dramática e simbólica da destruição, mas também oferece uma mensagem inegável de intervenção e esperança divinas. A visão começa com um anjo segurando uma espada ardente, pronta para desencadear a destruição na terra. Mas antes que as chamas possam consumir tudo, a Virgem Maria, banhou-se com uma luz brilhante, intervém, extinguindo as chamas da espada do anjo. Esta imagem poderosa representa a proteção e intercessão da Virgem, um sinal da misericórdia sem limites de Deus. A visão não para por aí. As crianças viram uma imagem gritante e perturbadora de bispos, padres e leigos escalando uma montanha em direção a uma grande cruz. Ao subirem, um grupo de soldados martirizou uma figura que simbolizava o Papa, ressaltando o imenso sofrimento e perseguição que a Igreja suportaria nos próximos anos. Essa visão não é simplesmente uma previsão, ou é um chamado à vigilância espiritual, instando os cristãos a permanecerem firmes na fé enquanto navegamos na luta. Em andamento entre o bem e o mal nestes tempos terríveis, a imagem da Virgem Maria extinguindo a espada do anjo brilha com esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, a misericórdia divina triunfa. O terceiro segredo nos chama a reconhecer o papel vital da oração, particularmente o rosário, que a Virgem Maria sempre endossou como uma arma poderosa para a defesa espiritual. A necessidade de arrependimento e renovação moral é mais clara do que nunca, especialmente à luz dos desafios que a humanidade enfrenta hoje. A decisão do Papa Francisco de revelar esse segredo chega em um momento em que o mundo está à beira da incerteza, guerras, desastres naturais, escuridão espiritual e um crescente senso de divisão. O terceiro segredo serve como um aviso, mas também um farol de esperança, pedindo à humanidade que retorne a Deus. Ele destaca o poder destrutivo do pecado e enfatiza a urgência de viver por princípios cristãos, fundamentados em fé e integridade moral. Essa revelação reflete a perseguição contínua da Igreja, mostrando-nos o difícil caminho a seguir para os crentes que procuram defender a verdade. O terceiro segredo de Fátima não é apenas um vislumbre do futuro, mas um profundo chamado à ação, levando todos nós para renovar nosso compromisso com a oração, a fé e a vida moral. A mensagem da Virgem Maria aos filhos de Fátima é atemporal, ecoando pelas gerações como um lembrete de que, apesar das provações e tribulações, a misericórdia de Deus acabará por triunfar. Agora, mais do que nunca, devemos prestar atenção a esse chamado à vigilância e arrependimento espirituais, abraçando o poder da oração, especialmente o rosário, para nos guiar através dos desafios que estão à frente. Obrigado por se juntar a nós nesta sagrada jornada de reflexão. Que todos fiquemos enraizados na fé, pois aguardamos o cumprimento do plano divino de Deus. Como você se sente sobre as revelações de Fátima e os desafios que enfrentamos hoje? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever e acertar o sino de notificação para se manter atualizado em nossos próximos vídeos.
No mundo de hoje, os cristãos enfrentam o desafio assustador de viver em uma sociedade onde a moralidade é frequentemente questionada e a fé frequentemente descartada. Os desafios são profundos, mas a inauguração do Papa Francisco do Terceiro Segredo de Fátima ilumina sua relevância atemporal. Não é simplesmente uma profecia para o passado, mas uma mensagem para o mundo moderno, um chamado ao arrependimento destinado a inspirar esperança, não medo. Esse chamado divino exorta a humanidade a retornar a Deus, lembrando-nos que sua misericórdia está sempre disponível para aqueles que a buscam com um coração humilde. Uma das principais mensagens de Fátima é o poder da oração, especialmente o rosário, como um meio de receber graça divina e proteção espiritual. Nossa Senhora de Fátima instou continuamente os fiéis a orar o rosário, não como um mero ritual, mas como uma ferramenta poderosa que nos conecta profundamente a Deus e à Virgem Maria. O rosário é muito mais do que uma série de orações repetidas, é uma arma espiritual contra a escuridão que ameaça nosso mundo, uma luz que perfura a confusão e o desespero que muitos enfrentam. Na idade de hoje, o Papa Francisco, como seus antecessores, enfatiza a importância do rosário nesta batalha espiritual. É como um escudo e uma espada, uma salvaguarda contra o pecado e o mal e um farol que oferece clareza e esperança para os que estão em tumulto. Cada Orreio Mério é um apelo sincero por misericórdia. Um pedido de ajuda em tempos de crise, quando o mundo parece superado pelo sofrimento, conflito e desespero. Ao meditar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o rosário convida os fiéis a tirar força de seu sacrifício final. Isso nos lembra que, apesar das duras realidades da vida, há poder na fé e na proteção divina. O Terceiro Segredo de Fátima apresenta uma visão que pode parecer assustadora, com seu retrato vívido de sofrimento, perseguição e os desafios que a Igreja enfrentará. No entanto, sob as imagens gráficas, há uma mensagem de esperança, ilustrando esse sofrimento, embora doloroso, tem potencial redentor. O martírio, como retratado na visão, não é o fim, é uma porta de entrada para a glória eterna. Embora a dor e o sofrimento sejam inevitáveis na experiência humana, eles podem ser transformados através da fé em Deus. A Virgem Maria, como mãe de todos os cristãos, nunca deixa de interceder em nosso nome, oferecendo esperança mesmo nos tempos mais sombrios. O segredo também fala da crise espiritual que o mundo enfrenta hoje, uma crise de fé, onde o materialismo, o poder e a busca de prazeres terrenos levaram muitos a se afastar de Deus. Mas a mensagem é clara e ainda há tempo para conversão e, com ela, a esperança de salvação. A decisão do Papa Francisco de revelar o terceiro segredo enfatiza a urgência de retornar à fé, oração e arrependimento. Os cristãos são incentivados a enfrentar as provações e perseguições deste mundo, não com medo, mas com fé, sabendo que cada momento de sofrimento pode nos aproximar da salvação. Essa revelação divina nos chama a abraçar nossos desafios como parte do caminho para a glória eterna. Isso nos lembra que o amor e a misericórdia de Deus são sempre acessíveis, não importa o quão sombrio o mundo possa parecer. A chave é permanecer forte em nossa fé, confiando que a Virgem Maria sempre estará lá, nos guiando através dos julgamentos e nos levando à vitória. A hora de agir é agora. O mundo precisa que sejamos fortes testemunhas de fé, para abraçar nossa missão espiritual e viver com confiança inabalável na misericórdia e proteção de Deus. A mensagem da Virgem Maria de Fátima continua a ressoar poderosamente através das gerações, revelando uma profunda verdade: o destino da humanidade depende de nossa disposição de se afastar do pecado e retornar ao caminho divino. Sua ligação é universal, ela implora a todas as pessoas na Terra, não apenas alguns poucos, para adotar a conversão. À medida que o mundo enfrenta uma crescente turbulência e as trevas espirituais, a relevância de seus avisos sobre os perigos do pecado e a necessidade urgente de arrependimento não poderia ser mais oportuna. A razão para a escuridão que nubla o mundo é clara: o fracasso da humanidade em se alinhar com a vontade de Deus trouxe esses tempos difíceis. No entanto, no coração desta mensagem, existe uma grande esperança. A Virgem Maria nos lembra que, não importa o quão longe possamos ter se desviado, a misericórdia de Deus está sempre ao seu alcance. A oportunidade de redenção é sempre presente, através do arrependimento, oração e devoção, especialmente através da poderosa oração do Rosário, podemos mais uma vez encontrar o caminho de volta à luz de Cristo.
No terceiro segredo de Fátima, vemos que a vitória sobre o mal é garantida através da intercessão do Imaculado Coração de Maria. Apesar do sofrimento, devastação e desafios retratados na visão, há uma promessa de restauração, de esperança renascido. O triunfo do Coração Imaculado de Maria, como profetizado, não é um evento distante, mas que começa em nossos corações hoje. Como o Papa Francisco e o Papa João Paulo II enfatizaram, consagrando a nós mesmos e a nossas famílias ao Imaculado Coração de Maria garante que não estamos sozinhos ao enfrentar as tribulações que estão por vir. O cuidado amoroso e terno da Virgem Maria fornece segurança, conforto e orientação, por mais esmagador que seja o sofrimento do mundo. A vitória do Coração Imaculado não é apenas um evento futuro. Começa agora, dentro do coração de cada crente. Através da fé, oração e arrependimento sincero, todos nós desempenhamos um papel nesse triunfo. A revelação do terceiro secreto do Papa Francisco marca um ponto de virada, tanto para a Igreja quanto para o mundo. Ele destaca a batalha espiritual em andamento entre o bem e o mal, mas, mais importante, tranquiliza os crentes de que, com a ajuda de Maria e o poder da oração, a escuridão pode ser superada. Nestes tempos desafiadores, devemos reconhecer a urgência da conversão. O mundo está em um momento crucial, e o futuro depende de nossa resposta ao chamado de Deus. Como o terceiro segredo nos lembra, as forças do mal podem parecer poderosas, mas elas nunca terão a palavra final. Ao voltar para Deus, pedir seu perdão e abraçar a luz de Cristo, podemos garantir nossa própria salvação e ajudar a trazer o triunfo final do bem sobre o mal. Esta mensagem de esperança e misericórdia não é apenas um chamado à ação, é um convite para transformar nossos corações e vidas. O Imaculado Coração da Virgem Maria, perfurado pela tristeza, mas repleta de compaixão, continua sendo uma fonte de força para todos que buscam sua ajuda. Ao se unirem em oração, especialmente através do Rosário, podemos fazer parte dessa vitória, tanto em nossas vidas pessoais quanto no mundo. Ao refletirmos sobre o significado de Fátima e o terceiro segredo, lembramos que não somos observadores passivos nesta batalha espiritual. Cada um de nós desempenha um papel vital em inaugurar a luz de Cristo e, juntos, podemos superar a escuridão. Obrigado por participar desta jornada compartilhada, sua presença e participação são cruciais para esta missão. Que as histórias e lições que descobrimos nos inspirem a aprofundar nossa fé, fortalecer nossa oração e continuar se esforçando para a vitória final do Imaculado Coração de Maria.